Fala, fanático! Estamos de volta. O São Paulo, enfim, venceu no Campeonato Paulista. 2023 não começou muito bem, né, na estreia do São Paulo contra o Ituano, mas hoje contra a Ferroviária o São Paulo ganhou de virada 2-1. E olha só, galera, essa vitória tem a cara do Rogério Ceni, porque tudo que o Rogério Ceni pensou aconteceu a favor dele. O jogador que estava há 10 meses sem marcar gol, o jogador tão solicitado pelo Rogério Ceni, foi lá, estreou, chegou ontem correndo e tal, nem treinou direito, estreou com gol, empatando a partida, e o São Paulo ganhou de virada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa partida, falar das notas dos jogadores, mas não tem um São Paulino que não esteja feliz, porque ganhar é sempre bom. Certo, galera? Bom, antes de mais nada, eu queria comentar a respeito das opções do Rogério Ceni, porque eu vi muito acompanhando nas redes sociais e a galera comentando um pouco a ausência do Gabriel Neves, né? Porque olha só, quando o Rogério Ceni montou o time, ele levou um time hoje, um time até interessante, só que eu tenho algumas observações que aí é aquilo que a gente avalia antes da partida, né? Graças a Deus o São Paulo ganhou, mas vamos lá, avaliando antes da partida. Primeiro, a gente foi jogar num campo horroroso, o campo que nós jogamos hoje, estava molhado, encharcado, então alguns lugares do campo a bola não rolava. Então São Paulo, na minha visão, deveria ter um time sempre mais físico, um time que pudesse fazer uma jogada mais de combate, né? E o Rogério Ceni levou alguns jogadores ali que carregam, que seguram a bola, e então parecia que não ia dar muita liga, beleza? Essa era a minha primeira impressão. Segunda impressão, no banco de reservas, a ausência do próprio Gabriel Neves. E o Rogério Ceni colocando o Jandrei e o Felipe Alves no banco de reservas, ou seja, ocupando o espaço de um jogador de linha para colocar dois goleiros. E normalmente a gente sabe que não é, que dificilmente uma substituição duas vezes na partida de um goleiro acontece. Então, de toda forma, você acaba olhando e falando, poxa, por que o Rogério Ceni não tá levando o Gabriel Neves? O que tá acontecendo? Então isso já deixa o torcedor digamos assim, um pouco ressabiado. E aí tem a insistência do Rogério Ceni no David, que entra, nem é apresentado direito, o São Paulo corre para inscrever ele na partida e o Rogério Ceni vai lá e coloca o David como titular no lugar do Pedrinho, né, comparando com a última escalação, né? Então assim, você já começa a criar algumas dúvidas. O Rogério Ceni teve que promover algumas mudanças para poder evitar lesão, evitar algum tipo de problema em campo, mas algumas opções dele fazem com que a torcida fique um pouco, digamos assim, desconfiada. O Rogério Ceni começou o jogo com o Rafael, e nisso eu concordo. Veja só, a gente já sabe como que joga o Jandrei e o próprio Felipe Alves. Então, Rafael no gol, na ala, Igor Vinícius, a zaga, Alan Franco, estreia do Alan Franco com o Ferrarese, lado esquerdo, Wellington, e aí na volância, Pablo Maia e o Mendes, né, Seba Mendes. E o time do São Paulo tinha o David pelo lado esquerdo, aí nós tínhamos o Wellington Rato pelo lado direito, né, por vezes, dependendo de como o São Paulo jogava, o Luciano recuava ou fazia o segundo homem no ataque, e o Caleri lá na frente. O São Paulo não começou bem, e logo aos 4 minutos o São Paulo já estava sentindo que, tentando alguns passes curtos, a bola não saía, não rolava. São Paulo aos 4 minutos deu um baita de um azar, porque foi uma bola lateral cobrada na área, acho que, se não me engano, o Ferrarese cabeceia para fora, e nessa de cabecear para fora, na cabeça de área, e olha só, há quem diga, pô, o Mendes, porque o Mendes foi lá na bola, meio que virou, não chegou dividindo, gente. Primeira bola do cara praticamente primeira bola exatamente do cara no time, enfim, ele simplesmente marcou só com o olho, virou o corpo, e o Heitor acerta um chute que nunca mais vai acertar na vida. O Heitor foi lá, faz um golaço de fora da área, Então assim, esquece, não tem como. O Rafael não tem como dizer que o cara teve culpa nesse gol. E aí depois o São Paulo tentando se ajeitar, mas o São Paulo não conseguia criar uma jogada. O Wellington Rato, que pra mim foi um dos melhores em campo, o Wellington Rato tentou um chute de fora da área, já vendo que o São Paulo não estava bem. Eu fiz algumas anotações, depois a gente teve uma ótima... Isso do Wellington Rato foi aos 12 minutos, veja só. São Paulo tomou gol aos 4 minutos do Heitor, e aí depois aos 12 minutos o Wellington Rato chutou uma bola perigosa, estava de fora da área, vendo
vendo que o São Paulo não criava nada. Aos 19 minutos teve uma falta importantíssima que o Igor Vinícius bate, o goleiro da Ferroviária faz uma boa defesa. E a gente tem também uma outra bola, que é uma bola que o Wellington Rato bate uma falta, e ele, aos 30 minutos, ele também bate bem. O Wellington Rato, para mim, era o melhor, no primeiro tempo foi o melhor. O time não estava bem. A gente tem que considerar que o campo é ruim, aquela coisa toda, mas entra naquela análise que eu fiz no início do vídeo, não é? Um jogo físico, um jogo num campo ruim, talvez a ideia de jogo do Rogério Ceni para o começo da partida não tenha sido das melhores, porque os alas não conseguiam conduzir até o fundo, quando ia até o fundo os alas jogavam para trás a bola, não cruzava na área, o Luciano não tem tanta presença de área, o Luciano ficou 20 minutos sem tocar na bola no primeiro tempo, então assim, o São Paulo ficou, digamos assim, devendo, né, na questão das jogadas. E aí, a única vez que o Luciano apareceu foi aos 45 minutos, se eu não me engano. Acho que o Wellington vai até a linha de fundo, numa das vezes que ele consegue cruzar bem. Aí o Luciano na entrada da área, pequena área, ele cabeceia totalmente torto, mas era era uma ótima chance, galera. Na minha visão, o Luciano teve totais condições de abrir o placar. Aí vira a partida, né? O São Paulo volta volta sem nenhuma alteração, né? Sem nenhuma modificação tática ou de jogadores. E o São Paulo, mas muda a postura, né? O São Paulo adianta um pouco mais o time. Já era melhor no primeiro tempo que a Ferroviária, mas no segundo tempo o São Paulo se mostrou mais, digamos, interessado na partida. O Wellington Rato distribuindo boas bolas, e aos 4 minutos a gente faz um gol, e assim, né, o Mendes, que estava muito lá atrás carregando a bola lá entre os zagueiros, ele avança, dá uma boa enfiada de bola para o Igor Vinícius, que cruza bem. O Igor Vinícius estava muito bem, olha, gente, vocês que me acompanham sabem muito bem como eu comento as partidas do São Paulo, e o Igor Vinícius foi um dos destaques do time. E aí o Igor Vinícius manda muito bem para a bola cruza a área, e o David, com uma estrela, uma confiança absurda, vai lá aos 4 minutos, já faz o gol de empate. O São Paulo começa a dominar a Ferroviária, a gente já tem tudo indicando que o São Paulo efetivamente iria se sobressair em campo. Aí aos 14 minutos o São Paulo faz a primeira mudança, o Rogério Ceni tira o Igor Vinícius e coloca o Rafinha. Mas na continuidade da partida acontece, para mim sabe o que eu acho? Pablo Maia, para mim, ele tem medo do Palmeiras. É só o que eu posso dizer. Pablo Maia já estava amarelado. Aí o que ele faz aos 19 minutos? Ele pega uma bola no meio campo, um campo molhado, uma dividida de bola desnecessária, não era perigo de gol, não era nada. Ele simplesmente vai no meio do cara dividindo, carrinho, pé alto e tal, tomou amarelo e expulso, prejudicando imensamente o São Paulo, que estava muito melhor que a Ferroviária. São Paulo estava muito bem. E o Pablo Maia coloca tudo a perder. E aí sabe o que eu penso? Pablo Maia pensando lá, quando ele estava na Copa São Paulo, que ele praticamente entregou a partida contra o Palmeiras, né, na semifinal, que depois do arrepio que o São Paulo tomou na final do Paulista contra o Palmeiras no Allianz. Então assim, eu acho que o Pablo Maia não quer jogar contra o Palmeiras, porque parece que ele cavou a expulsão. E aí ele foi expulso, prejudicou demais o São Paulo. O Rogério Ceni faz algumas mudanças, isso porque aos 30 minutos o Rogério Ceni faz algumas mudanças no time, e eu acho que ali ele não tinha muito o que fazer, né? Perdão, aos 22 minutos a primeira mudança importante. Rogério Ceni coloca o Nestor no lugar logo depois, né, que teve a expulsão, ele coloca o Nestor no lugar do Luciano, apagadíssimo, vou dar as notas dos jogadores. E colocou o Pedrinho no lugar do David, né? O David saiu com gol, saiu com a moral lá em cima, e beleza, essas foram as duas modificações. Logo aos 30 minutos, o Nestor, que entrou muito bem, e quando eu falei que a vitória tem muita cara do Rogério Ceni, todo mundo que o Rogério Ceni colocou em campo dos reservas entrou bem. Todo mundo entrou bem. O Nestor na primeira bola, aos 30 minutos, o Nestor, que como ele consegue jogar recuado, ele não tem físico para ser volante, ele não tem cacuete de volante, isso todo mundo sabe. Mas o Nestor, ele conhece da posição de tanto jogar lá, que os treinadores colocam ele. Então ele se posicionou bem no time que já estava com um a menos, né? Tava com um a menos, a Ferroviária não conseguia jogar, e o Nestor tem um bom passe, ele tem uma habilidade, eu acredito que, até olhando o primeiro jogo do São Paulo contra o Ituano, que o Nestor, ele começou essa temporada bem. O que acontece? O Nestor enfiou uma bola maravilhosa pro Caleri, que o Caleri corre, que campo zoado demais, o Caleri corre, não adianta demais, o goleiro divide, mas era uma ótima bola, uma das poucas vezes que o Caleri teve oportunidades, e
Depois o São Paulo começa a fazer mudança. Então, logo na sequência, aos 30 minutos, o Mendes dá lugar ao Luan e o Galopo entra no lugar do Wellington Rato, tá? Bom, então, se a gente analisar, todas as mudanças já foram feitas. Então, Luan, Galopo entraram no time, Pedrinho, Nestor, e o Rafinha já tinha entrado aos 14 minutos no lugar do Igor Vinícius. O São Paulo, naturalmente com um a menos, tinha um certo volume, só que a Ferroviária tentou se lançar, cruzando bola na área, e aí eles tiveram uma bola que para mim foi o Rafael salvou. Né? O Rafael salvou uma bola porque o jogador da Ferroviária chegou dentro da área e nessa que ele foi fazer o drible, o Rafael saiu dividindo a bola e conseguiu interceptar. Então veja só, uma atuação boa do Rafael nesse lance. E depois aconteceu, isso foi aos 40 minutos, e entre teve lance, o Pedrinho chutando bem a bola, o Galopo logo na sequência chutando a bola, batendo no aro do lado de fora da trave. O São Paulo criou alguns volumes de jogo e aos 42 minutos o São Paulo vira a partida, uma comemoração absurda do time, todo mundo indo abraçar o Galopo, porque o Pedrinho faz uma jogada pela linha de fundo, cruza, Caleri cabeceia, a bola vai desviando, só que a bola antes de entrar no gol, o Galopo vai lá e mete o pé, garante o gol do São Paulo. Depois teve uma bola do Nestor que aí entra mais uma das convicções do Rogério Ceni que deu certo. O Rogério Ceni falou, olha, eu acho legal colocar o Pedrinho na última coletiva, eu acho legal colocar o Pedrinho no segundo tempo, o zagueiro cansado, ele é rápido e tal. Deu certo, ele fez a jogada do gol, que o São Paulo virou a partida, e ainda teve uma oportunidade que o Nestor, a Ferroviária jogou uma bola na área, o São Paulo tirou a bola, caiu no pé do Nestor, que ele já lançou o Pedrinho saiu em velocidade. Então assim, pra mim, a vitória do São Paulo foi sensacional, foi maravilhosa, porque nenhum São Paulino quer ver o time perder. Agora, existem algumas questões que a gente precisa ir avaliando e acompanhando. Essa questão do Rogério Ceni com o Neves eu não entendo, porque a gente sentiu falta assim que o Maia saiu de campo. Poxa, a gente pensa logo, cadê o Neves? Se bem que o Luan entrou e deu conta do recado, mas faltou ali, né? Faltou a colocação desse jogador para, mais uma vez, ele não é relacionado na partida, alguma coisa tem. Então, assim, é importante. Já nas redes sociais ele já disse, não fiquei chateado nem nada, porque ficaram veiculando isso, mas que jogador que não fica chateado, né? Sendo descartado assim. Bom, falar rapidamente das notas dos jogadores. Vamos lá, Rafael. Rafael, pra mim, é o seguinte. Tá claro que ele não sabe fazer nada com os pés, tá? E o jogador do São Paulo precisa entender isso. Porque muita bola recuada, ele tá tentando, mas ele é ruim com os pés. Não dá pra culpar ele no gol, beleza? Mas tomou o gol. E pra mim ele fez boa intervenção naquela saída na pequena área, então eu vou dar uma nota 6 pra ele, até porque o time ganhou. Vou dar uma nota 6 pra ele, mas a nota, inicialmente, era ruim. Porque ruim assim, né? Não era péssima, ruim e tal, mas por conta de resultado. Então o resultado veio e eu acho que ele teve uma boa intervenção. É um goleiro que ainda não deu para sentir ainda, segunda partida dele, ok? Então, essa nota. Igor Vinícius, para mim, um dos destaques, 6,5 para Igor Vinícius. Poxa, jogou bem, deu assistência, correu enquanto deu. Rafinha entrou, nulo, para mim, Rafinha, nota 5 para ele, fez o básico, feijão com arroz. Ferrarese e Alan Franco, nota 6 para os dois. Seguro. O Alan Franco, no começo, perdeu o passe, tentou ficar saindo muito com a bola, mas deu pra ver que tem bom posicionamento. É zagueiro, né? Tira no alto, tira embaixo. Né? Não dá pra dizer, exigir muito porque tá sem ritmo. Ferrarese, pra mim, jogou muito bem, mas os dois ali no mesmo nível. O Wellington, pra mim, uma nota 6 pro Wellington. O Wellington foi até a linha de fundo várias vezes, cansou. Né? A gente só tem um lateral esquerdo. Início eu concordo com o Rogério Ceni. Falta mais opção aí pro Rogério. E Mendes, monstro. Né? Monstro, dominou o meio campo pra mim uma nota 7,5 aí pro Mendes, jogou muito bem. Luan entrou pouco, pra mim uma nota 5, 5,5, vamos lá. E Pablo Maia pra mim horroroso. Aí você vai falar, pô, mas o Pablo Maia não foi tão mal. A partir do momento que ele tomou um cartão vermelho desse jeito, pra mim uma nota 4 pro Pablo Maia, só por conta do cartão e dele ter foi imprudente, foi infantil e pra mim até medroso por ele ter feito isso. David, muita estrela, 7,5, né? Não tava fazendo nada na partida, mas fez o gol. Né, 7,5 David. Pedrinho entrou, fez o lance do segundo gol pra mim, nota 6 pro Pedrinho. O Wellington Rato, pra mim, 7,5, um dos melhores do time, tá muito bem, realmente foi uma boa contratação. O Galopo deu 3 pontos pra gente. Pra mim, 7,5 pro Galopo também. E aí a gente pode considerar o Luciano, pra mim um dos piores, nota 5,5. Deu uns bons passes no segundo tempo, mas um dos piores do time, realmente não se achou nessa posição. Rogério Ceni precisa repensar. Rogério Ceni, vamos lá. Nestor entrou bem, nota 6 pro Nestor. E Caleri, o Caleri não vai ganhar uma nota menor do que 6. Luta, a bola não chega, escampo horroroso. Caleri, nota 6. Rogério Ceni, nota 7. Vitória,
com a sua assinatura. Galera, obrigado por terem ficado até aqui, um grande abraço. Agora a gente tá, se preparando para pegar o Palmeiras, galera. É exatamente isso. E vai ter videozinho no canal, beleza? Valeu, galera, grande abraço.